que eu vou analisar? Como foi feito isso? Criativo ou não criativo? Separou, organizou? É de uma forma criativa ou ousada, que as figurinhas escolhidas são colocadas de uma forma inclinada? Tem gente que queima os pedacinhos, faz enfeitinho com canetinha. Então tudo isso vai dando dicas sobre o quanto essa pessoa se permite usar, ser espontânea ou não. São imagens coloridas, preto e branco, só palavras. O que essa pessoa então elege, né, para fazer essa representação por colagem? Instrumento muito útil, que revela habilidades, né, como eu recorto, como eu colo, como eu crio, como eu sintetizo assuntos ou não, como eu não consigo separar. Pode revelar também interesses das pessoas por alguns temas, por algumas áreas. Muito útil, eu uso muito em orientação profissional, quase sempre em processos psicodiagnósticos, né? Frases projetivas, outro instrumento assim que eu gosto muito, que são as frases que a gente chama de completar, alguns autores também chamam complementamento de sentenças, que são frases que você pode então, existem aquelas específicas para orientação profissional, tem o livro do Rodolfo Boroslavski, que são específicas para o contexto de OP. E existem as frases projetivas que nós podemos adequar para crianças, para adolescentes, para adultos num contexto psicodiagnóstico ou para adultos num contexto até de seleção de pessoas. Então, em função do que eu quero investigar, eu organizo essas frases. Por exemplo, eu gosto, eu sou, tenho muito medo, na minha vida eu, minha mãe, na escola, meu pai, e assim são inícios de frases que o sujeito vai responder com a sequência do que ele sente que complementaria aquela frase. Quando é criança menorzinha ou que não escreve bem, nós podemos ler e a criança me responde e eu escrevo. Eu acho muito bom que a criança escreva quando ela sabe escrever, porque aí nós vamos ver também a qualidade da letra, o jeitinho com que ela escreve, o quanto ela comete alguns erros ortográficos, trocas fonéticas. Então é um recurso muito interessante para você verificar não só a parte emocional, mas também para verificar o jeito de escrever, né? E aí, claro, eles escrevem ou eles dizem a resposta que eu escrevo e eu depois vou perguntar um pouquinho mais. Eu sou normal, mas pera lá, me conta o que você faz que é considerado tão normal. Minha mãe é legal, mas me fala o que tua mãe faz de legal. Porque às vezes as respostas são essas que não nos acrescentam quase nada. Papai é bom, então escolhe uma coisa em que papai é muito bom para você me contar, né? Porque se ele só fala legal, é bom, é normal, não me acrescentou nada. Então aqui a importância também do profissional em avaliação usando esse instrumento complementar, que ele possa saber investigar, transformar em recurso para que ele tenha um bom suco, porque senão é como uma laranja seca que não sai nada, né? Eu espremo 10, tem um caldinho que não me acrescentou nada. Jogos principalmente com crianças e adolescentes, são muito interessantes. Eu trabalho muito com avaliação psicológica e às vezes eu organizo as sessões de avaliação psicológica como, ao final delas, uns 10 minutinhos finais, escolha o que você quiser para jogar, comigo ou sozinho, né? E aí tem jogos de sorte. O que são jogos de sorte? Aquele que depende do dado, eu ando 2, eu ando 3 casinhas, e dependendo perco a vez, tenho que voltar para trás. E isso é muito importante, porque daí eu vou ver como é que você lida com ganhar e perder, com o teu azar, porque nós não temos sempre sorte, nem na avaliação psicológica, nem no jogo, nem na vida, né? As coisas às vezes mudam, né? São transitórias para a sorte e para nosso azar também, né? E aí isso é interessante porque tem aquele que então não quer mais brincar, vamos mudar já. E tem aquele que é capaz de ir até o fim e depois muda porque ele perdeu o jogo todo, não só uma vez na jogada, né? Tem jogos que trabalham com questões relacionadas à habilidade. Então, por exemplo, lembra do Lince, que é um joguinho de percepção, que você tem que rapidinho localizar estímulos. Vareta, que tem a ver com percepção, atenção, uma coordenação manual precisa, porque se eu tremer muito, movimento todas as varetinhas. Então, eu posso montar materiais que me permitam que isso aconteça. Jogos para lidar com sorte, azar, habilidades de percepção, de memória, de atenção, de coordenação fina e também interação, porque tem joguinhos que tem a ver com relação com o outro, né? Fotografias, principalmente com jovens ou adultos. Me traga fotos que contem tua história,
né, do começo da sua vida até hoje, ou do seu início do casamento até hoje, ou da tua entrada na escola até hoje, vai depender de qual é o meu cliente, qual é a queixa, qual é a proposta. Nem sempre dá para fazer todas as fotos do idoso, desde que nasceu até hoje, não vai dar, né? Então eu posso fazer escolha de momentos que foram significativos, representativos para você, marcantes, né? E isso é um material bem interessante. Algumas pessoas usam dentro de um contexto psicoterápico, mas é muito útil dentro de um contexto de avaliação. Em bariátrica, né? Então como é que era a imagem corporal desse sujeito e como eram e são os corpos desses familiares ao redor dele, né? Linha da vida é uma outra estratégia bem legal em que você pede para demarcar um risco e o sujeito também vai anotando em momentos da sua vida. Então eu começo com que idade? Depende, pode começar a partir do momento que entrou na escola, eu posso fazer a linha da vida amorosa, eu já fiz isso com alguns clientes, ou contar a tua história pela linha da vida, e aí a pessoa escreve algumas idades cronológicas, ela pode também fazer colagens e me apresentar aspectos que me marcaram no meu desenvolvimento, né? Acho que é bastante rico esse instrumento. A análise da mala. Quando nós estamos com uma criança e com um adolescente e nós queremos fazer uma análise da mala, a queixa é uma queixa mais focada para a aprendizagem, eu preciso pedir para papai e mamãe não arrumarem a mala. Senão a mala vem com a cara da mala da mãe e não com a cara da mala do filho, né? Então dizer, olha, eu preciso conhecer a mala, mas por favor é a mala que vai todo dia para a escola. Não é a mala que passou por uma mexidinha, tá? Por quê? Porque a mala é muito importante. A nossa bolsa não é um pouco do nosso retrato? Tem bolsas hipocondríacas, que tem todos os medicamentos dentro delas, e servem para os amigos que estão do lado com dor de cabeça, né? Tem gente que tem uma bolsa ou uma mala, né, onde tem um monte de lixo, mas a gente brinca que é a mala ou a bolsa ecológica. Eu jogo dentro dela tudo para não jogar no chão, olha que charme. Mas espera lá, depois de uma semana, de um dia, eu posso esvaziar no lixo? Né? Então são coisas muito interessantes de você observar, que ele pode ser um ser ecológico, mas um bagunceirinho, né? Porque está um mês com papel de bala, papelzinho de bombom, resto de lápis apontado na mala, né? Mas ele podia jogar fora. Ele teve espaço para fazer isso no lixinho da casa dele, né? Então é muito interessante essa análise da mala, porque na mala é o que eu guardo na mala. Tem comida velha, né? Tem um monte de doces na mala, lápis toquinho, lápis grande, tem coisas adequadas para a minha vida acadêmica na mala, ou tem tudo que não é necessário para a minha vida acadêmica na mala, ou na bolsa, né? Porque podemos pensar numa história de uma bolsa até, né? A agenda é muito interessante também quando a queixa é relacionada à aprendizagem. Você podia me trazer a tua agenda para eu conhecer um pouquinho a tua rotina, as tarefas, e aí eu vou estar também observando feedback do professor, se papai e mamãe assinam a agenda, se tem comentários do tipo, você está se esforçando ou só coisa, você pode melhorar, você precisa se esforçar, você pode ser melhor, né? São dicas importantes do feedback do professor ou de pai e mãe para aquele sujeito. A criança, ou é mais comum no adolescente, tem aquela ala de bilhetinhos na agenda, precisa vir para a coordenação, vir na adequação de conduta, isso existe na agenda, né? Ou foram arrancadas essas folhinhas, né? Papai e mamãe assinam, sabem dessas ocorrências. Então tudo isso é muito interessante. O que os pais escrevem na agenda é muito interessante. Tem pais que escrevem só remédios que os filhos têm que tomar, horário, etc. E tem pais que escrevem outras coisas, do tipo aniversário dele, lembre de dar um beijinho, porque a comemoração é sexta, mas hoje é o verdadeiro dia. Então, lendo algumas coisas na agenda, nós também vamos observando quem é papai, quem é mamãe, quem é o professor desse meu sujeito de avaliação psicológica, né? Desenhos. Aqui nós não estamos falando do HTP, nós estamos falando de desenhos, né? Que pode ser me desenho o que você quiser, né? Como podem ser desenhos livres. E que tal se você me desenhasse a sua sala de aula? E que tal se você me desenhasse alguém ensinando e alguém aprendendo? Ou me desenhasse a sua família transformada em bichos, em que cada pessoa da sua família fosse um animal? E isso é muito interessante, né? Porque às vezes tem gente que voa, gente que está no mar, gente que está na terra, e essa família não se encontra nunca, está cada um num espaço diferente, né? E essa é uma atividade que nós podemos fazer também com a família junto.
Cada um vai desenhar sua família enquanto bichos para apresentar, ou cada um vai desenhar um elemento da família no seu papel para apresentar. Não deixa de ser uma técnica sociométrica essa, porque aí eu escolho um para desenhar e deixei todos os outros de lado. E eu vou ter que justificar por que eu escolhi esse nesse momento. Eu vou ter que dar as dicas parecidas com a do amigo secreto, né? Ah, essa pessoa, ela é um pouco nervosa, ela é agitada, mas quando é carinhosa, nossa. E aí, quem vocês acham que eu estou falando de quem? E aí vamos ver se as pessoas sabem quem é o possível dono daquele desenho. Né? Então, uma estratégia bem interessante é essa do desenho. Né? Dentro de um processo de avaliação psicológica, principalmente com crianças e jovens, nós podemos nos valer de questionários para a escola, visitas à escola, visitas ao médico que está atendendo, o neuropediatra, o psiquiatra, contatos telefônicos, porque é muito importante a troca entre profissionais. Eu preciso saber o que o médico percebe desse sujeito, falar um pouco de como eu venho percebendo. Isso pode ser um recurso muito importante para depois fechar o meu processo de entendimento sobre esse cliente que eu estou avaliando. Né? Então, esses instrumentos que estão aqui não necessariamente são só para crianças. Vai depender, então, do que eu vou organizar. Por exemplo, eu falava das frases projetivas. Eu lembro, eu e a Maria Ângela e uma outra colega, Ilma, nós fizemos uma vez um processo, né, Maria Ângela, em que nós usamos essas frases projetivas num concurso público. Mas é óbvio que tinha um teste, tinha entrevista. E aí, um dos instrumentos complementares foram frases projetivas para o contexto de seleção de pessoas. E foi muito legal, porque a gente lia o que o sujeito dizia e depois tentava checar isso na entrevista, como é que era o que ele dizia ali e como é que eu o vejo agora aqui. Parece ser a mesma pessoa ou ele é muito diferente, né? A história, a diferença entre o discurso e o ao vivo, né? E aí, considerações importantes de tudo isso, né? Então, antes de ler o que está aqui, eu queria só voltar assim. Não tem como fazer uma avaliação psicológica, seja ela qual for, sem usar a entrevista. É impossível. Quando nós estamos entrevistando, nós sempre temos que observar. É impossível fazer entrevista sem observação. Quando nós estamos fazendo uma avaliação psicológica, pode ser necessário usar testes. Por que eu estou dizendo pode ser necessário? Porque tem algumas pessoas que não usam. E pessoas que são referências, às vezes, não usam. Porque treinaram muito uma habilidade de entrevistar e de observar, que independe de usar testes. Só que dependendo do contexto de avaliação psicológica, dependendo do meu objetivo, do meu sujeito de avaliação psicológica, eu vou ter que usar testes. E aí não é o teste que eu mais gosto, não é o que é mais fácil de corrigir, mas é aquele que melhor vai me permitir conhecer os fenômenos que eu preciso, então, investigar. Isso está claro para vocês? Ok. Então, para fechar um pouquinho isso, lembrando que o psicólogo que avalia é um ser humano, que o objeto de estudo dessa avaliação psicológica também é um ser humano, ou vários seres humanos, né, se for de um grupo ou de uma instituição, que esse sujeito que realiza a avaliação psicológica, esse psicólogo, esse estagiário, né, ele precisa muito se autoavaliar constantemente. Então, não só eu preciso olhar para o outro, mas eu preciso me olhar, me avaliar constantemente. Por quê? Eu preciso sempre ficar atento aos meus limites. O que eu não consegui estudar desse sujeito? Aonde eu posso ter falhado, onde eu posso não ter me debruçado intensamente. E aí entra tanto no aspecto técnico quanto no aspecto pessoal. E nós temos algo muito favorável para nós psicólogos, que é a supervisão. Né? Não é ser incompetente procurar uma supervisão depois que nós nos formamos. Nós podemos procurar uma supervisão em qualquer momento da nossa caminhada profissional. A supervisão é alguém que eu escolho, da minha confiança, mais experiente do que eu, para me ajudar a melhor fazer. Nesse caso, a avaliação psicológica. Me ajudar a entender melhor o resultado de um teste, me ajudar a expandir melhor a minha capacidade de observar, me ajudar a orientar-me em como fazer uma boa entrevista, que aspectos conseguir melhor perguntar, melhor observar dentro da entrevista. Então, isso não é reconhecimento de incompetência, ao contrário, é o admitir que eu posso ter alguém para me ajudar a ser melhor no meu jeito de trabalhar com a avaliação psicológica. Reconhecer limites pessoais, né? E para isso nada melhor do que a psicoterapia, que tanto se escuta falar, né? E que alguns não buscam,
para que eu possa então ter uma capacidade de separação do que é problema do outro, do que é o sofrimento do outro e do que tem a ver com a minha história, para que eu não me embole, para que eu consiga enxergar de uma forma separada o outro de mim mesmo, né? E que sempre possamos investir no nosso próprio desenvolvimento, participar desse momento em que nós estamos aqui todos hoje. É isso também. Vamos atrás de escutar pessoas falando, às vezes, as mesmas coisas que hoje eu escuto de um outro jeito, né? Porque às vezes a gente fala, participamos de um congresso, o que você aprendeu de novo? Nada. Mas foi tão bom encontrar pessoas no corredor, dar beijinho nos ex-alunos. Às vezes isso também é energizante, isso também complementa a nossa formação, rever as pessoas, porque no nosso papel profissional, às vezes a gente se fecha um pouco, né? Buscar atualização constante, estudando, buscando cursos, a supervisão, participando de vários eventos na cidade e fora dela, indo atrás, né, de se instrumentalizar cada vez mais. E pautar a nossa conduta na ética pessoal e profissional. E para isso nós temos o nosso código de ética. E também em caso de dúvida, porque todo mundo é passível de sentir dúvidas em algum momento da sua caminhada, não são só os recém-formados que têm dúvida, né? Nós podemos recorrer ao Conselho Regional de Psicologia, nós podemos recorrer às comissões. Então, eu estou com dúvidas sobre avaliação psicológica. Quando que a comissão se reúne? Posso vir para a comissão, posso mandar minha dúvida para a comissão e as pessoas vão levar para o nosso grupo, vamos discutir e vamos ter retornar. Estou com dúvida em relação a outras questões da área do esporte, da área específica do trânsito, então vou mandar dúvidas para essa comissão do trânsito, da área esportiva, que tem temas que possam, então, ser mais esclarecedores para nortear, então, o aumento da minha segurança nesse processo de avaliação psicológica, né? Então, assim, algumas referências, né? Eu procurei ser um pouco breve, num assunto que é muito amplo, mas para oportunizar nesse momento que nós vamos interromper, que vocês possam, inclusive, então, fazer algumas considerações, levantarem algumas dúvidas, porque nós queríamos, então, trocar com vocês, tá? Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Nelson e eu também ministro aula de avaliação psicológica, conheço as palestrantes, agradeço as aulas, as revisões e eu gostaria de pontuar algo que para mim é muito importante e muito polêmico. Nós sabemos que a Resolução 7 de 2003, ela institui o Manual de Elaboração de Documentos Psicológicos. E nós sabemos que somente é fruto de avaliação psicológica o relatório ou laudo psicológico e o atestado. Então, declaração e parecer, ela não é fruto de avaliação psicológica de acordo com a Resolução 7 de 2003. Sabemos também o quanto que o psicólogo hoje ele está sendo perseguido, né, em relação aos seus laudos psicológicos. Os advogados acabam detonando os laudos psicológicos, como a gente viu em tantas ações éticas aqui dentro do concílio que a gente participou, né, enquanto relator. Aí, uma polêmica grande como professor, para instruir alunos, principalmente na confecção de laudo e nos processos também de psicodiagnóstico, principalmente com criança, é a formalização de um laudo de acordo com a 7 de 2003. Por quê? Porque quem assina esse laudo, além de ser os alunos, são supervisores como psicólogos. E esses laudos vão para professores, vão muitas vezes para médicos, né? Acabam caindo na mão de advogados, e muitas vezes a gente sabe que isso é encaminhado para outro lado, né? E aí nós tomamos um cuidado muito grande na universidade, como professores, em relação aos instrumentos complementares. Eu vi a Vera falando bastante disso, eu acho que são maravilhosos, né? Eles trazem uma produção muito bacana, mas nós estamos evitando a todo custo, em qualquer momento do laudo, falar de qualquer instrumento complementar. Então vamos supor, o exemplo que nós estamos dando, hora de jogo diagnóstico é uma hora super bacana de utilizar, porque é reconhecida.
o brincar de uma criança neurótica, um brincar de uma criança psicótica e outras situações são... Nós temos um relatório ali que a gente pode observar e concluir, né? Que brincar é esse da criança. Agora, pedir para uma criança desenhar, nós não temos um instrumento de desenho livre que o SATEPS nos encaminha para dizer, você pode avaliar enquanto isso, porque a técnica do desenho livre, ou a técnica da família, que é maravilhosa, nos dá essa possibilidade. Então, enquanto professores, nós estamos evitando a todo custo. A gente mostra para o aluno, ensina que é uma técnica complementar, mas não pode ser mencionado. Inclusive, no corpo do relatório ou laudo psicológico, está ali, instrumentos utilizados. Se você coloca um instrumento complementar não reconhecido pelo conselho, você pode ser chamado porque está aquele instrumento ali não reconhecido pelo conselho como sendo utilizado. Então, estou satisfeito com isso? Não. Preciso deixar de utilizar as técnicas complementares? É essa a minha pergunta. É essa a minha pergunta, porque existe uma normativa. Existe uma normativa. Então, mas daí você não pode usar. É isso que eu gostaria de debater. Porque traz a nossa ação como psicólogo, como cientista e como possivelmente ser chamado a uma ação ética. Se um advogado apontar, você utilizou essa prática que não é reconhecida pelo conselho, você vai dizer o quê? Nelson, na verdade eu pedi essa orientação, como eu sou distribuidora e vendo testes, e isso é uma prática do nosso dia a dia. A orientação que a gente tem do federal, assim, e até de alguns professores, é que você não pode usar um instrumento que não esteja dentro dos instrumentos favoráveis como a base para o seu laudo, enfim. Mas se você tiver uma habilidade com um instrumento que te sirva, que te referende o que você viu num instrumento que está autorizado, você pode colocar que você usou como complemento para corroborar o que você... Se você tem mais habilidade com um do que com o outro, é o que a Vera falou, ou o que a Maria já falou. Você vai usar um instrumento que você não tem tanto conhecimento ou tanto domínio, né? Então, assim, a questão é como isso é feito. É fato que o Conselho até mudou. Quando saiu a resolução em 2003 e depois, quando eles reformularam, eles mudaram. Eles colocaram mesmo que é falta ética você usar um instrumento que não esteja favorável na lista dos testes do SATEPS. Isso foi mudado. Antes ele dizia que você não podia usar instrumentos desfavoráveis. Mas aí, por exemplo, se você pegasse um LIP, um QVI, que não estava nem no favorável nem no desfavorável, então isso o Conselho mudou. Então, acho que aí fica um desencontro. Tem muita gente que usa o HTP, que não é o do book, que é o autorizado, ou o favorável, com muito mais domínio. Então, o uso do book, mas vai lá e refaz o do outro para ter certeza do que está fazendo. Acho que isso tem uma questão. Agora, é fato, você não pode usar um instrumento que não esteja favorável. Com base, não, né? Bom, então, dentro da norma lá, da colocação no laudo, é o que, pelo menos, a gente vem utilizando e que a gente tem certeza de que está correto. O correto é você não citar o que você fez. Então, a partir do momento que você fez, né, sendo que antes você já deve ter pesquisado para ver se isso é correto ou não. Então, sabendo que existe uma normatização, né, existe um código todo ali escrito dizendo o que você pode ou não utilizar. Certo? Então, se você vai fazer um laudo, então, anteriormente você já tem que saber o que pode ou não. Certo? Então, você foi lá e utilizou os jogos, né, para avaliar uma criança, por exemplo, que tem uma grande dificuldade de falar. Enfim, você foi lá e utilizou. Então, você vai colocar ali, né, para o juiz, na entrega ou no laudo, por que você utilizou aquilo, né,
e como você utilizou, quais foram os seus objetivos. E sim que aquilo ali não é um teste psicológico, e sim um complemento desse teste, como a Ana também já colocou. Então, eu acredito que assim, você fez o seu trabalho, é preciso que a gente escreva o nosso trabalho. Ele não pode ficar além da escrita. Eu acho que eu vou complementar a polêmica do Nelson, na verdade. Acho que a pergunta era para amanhã, para o Roberto, aproveitando, já adiantando. Eu acho que a questão das técnicas complementares, no nosso entendimento de avaliação, a gente consegue entender a importância dela, então, todo o complemento. Mas acho que além das técnicas complementares, uma questão que me angustia um pouco agora, e eu acho que é a nova polêmica de definição de teste, de instrumento de padronização, é, por exemplo, o SARP, né? Que é um novo instrumento agora para o contexto jurídico, um instrumento que era extremamente necessário, foi criado, só que ele não está na listagem. E ele não é específico só para psicólogo, porque também uma das autoras, né, tem a formação de advogado e entendo também muito bem isso. Então, eu acho... Traduz o SARP, eu não conheço. O SARP ele é um instrumento, né, que ele foi criado na avaliação para disputas de guarda. Né, ele foi criado pela Denise e pela Vivian. Né, então, ele também entra como instrumento... É um instrumento ótimo, ótimo. Só que daí a gente entra na questão, acho que o Roberto está no Conselho Federal, talvez vai poder esclarecer isso um pouquinho para nós, como que está a questão do SAPEPS, né? Vai continuar, não vai continuar, que lugar é esse para essas técnicas, como que a gente lida com isso eticamente? Acho que é mais ou menos, né, para puxar um pouco a polêmica. Então, boa tarde a todos, cumprimentar aí o Conselho pela jornada. Acho que tu começou a tua fala aí um pouco antes da hora, né? 2h30 prevista, né? Achei que tinha chegado atrasado. Né? Então, eu acho que são vários pontos, né? A história da avaliação psicológica no Brasil é uma história de altos e baixos e idas e vindas, né? Quando saiu a resolução 007 de 2003, na verdade, saiu a primeira em 2001. Eu fui um dos consultores da resolução, né, que introduzimos o termo demanda e tal. Mas construir uma resolução no país é muito complicado, né? Porque a autarquia dos conselhos, você chama alguns especialistas em geral para levantar alguns pontos e tal, mas as decisões das resoluções são refinadas e operacionalizadas pelos conselheiros, que nem sempre todos têm a instrução no campo da avaliação. Então, a 007 de 2003, eu sou um dos maiores críticos no país há muitos anos sobre a 007. Ela tem muitos defeitos, tem muitos erros, e o Nelson tem razão, tem implicações éticas muito grandes. Eu estou participando de julgamento julgamento ético no Conselho Federal, segunda instância, e 60% dos problemas ainda envolvem a avaliação, vários no campo da guarda, vários no campo jurídico, vários no campo do trânsito, né? e vários no campo do uso, né, das terminalidades, né, que se chama de documentos, em avaliação psicológica. A gente já sabe disso, já sabe há muitos anos. Eu recentemente fui convidado para integrar a equipe da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, dos quais o SAPEPS é um aspecto, né, isso que é importante saber, né? Está sendo coordenado agora por João Alquer e por mim. A Comissão Nacional, ela está trabalhando com a ideia de que precisa pensar a avaliação em psicologia no país, né? Não restringir o trabalho da comissão ao trabalho do SAPEPS. O SAPEPS é um procedimento que vai, obviamente, ser continuado, é uma construção histórica da psicologia, mas tem seu limite. Né? O SAPEPS serve para verificar parâmetros psicométricos, parâmetros científicos relacionados ao uso do instrumento padronizado no Brasil. Ele não responde sobre toda a avaliação psicológica no Brasil, fique claro. Né? Então, isso é uma coisa. Então, é isso que a gente precisa desmistificar um pouco. O SAPEPS é um procedimento científico que se reúne hoje 7 especialistas do país, Pasquale, né? Cícero Vaz, grandes especialistas nos projetivos, psicométricos, tá? São 7 pessoas que são especialistas e agora, inclusive, trabalhamos com 14 instrumentos recentemente atrasados, né, da gestão passada. Então,
o trabalho continua, não é essa a questão. A grande questão é transformar o debate da avaliação psicológica no Brasil num debate sobre avaliação e psicologia. Não, isso não resume apenas a validar técnicas e instrumentos psicológicos padronizados no Brasil. Não se resume a isso. Isso é uma faceta do processo. A gente tem outras coisas muito importantes, né? Tanto no campo do marco legal, tanto no campo, que é uma questão que a gente está provocando agora na comissão, que é da formação continuada. A gente tem desafios maiores, vamos dizer assim, desafios que têm a ver com a nossa formação, com o aprimoramento curricular, com o aprimoramento do debate da avaliação do campo genérico e tal. Mas entrando em dois aspectos específicos das falas de vocês, eu diria assim, a gente tem uma confusão técnica em psicologia, que é confundir instrumento com procedimento. Tá? Então, assim como existe o processo de avaliação que não se confunde com os procedimentos, que foi o debate que a Maria Ângela pautou no início, assim, a gente tem o processo de avaliação que tem os respectivos procedimentos, que tem os respectivos instrumentos. Né? Um instrumento psicológico é um recurso do procedimento de avaliação. E aí pode ser uma técnica, pode ser um instrumento psicológico específico, ou pode ser um recurso de observação, que foram todos esses, né, que a professora Vera apautou. Então, esses instrumentos complementares, na verdade, são, na verdade, procedimentos de observação. Né? São procedimentos de observação. Então, em tese, pessoal, assim, ó, a resolução está errada, tá, o laudo negou o relatório e tem outros problemas lá. Mas vamos lá, não é. Tá? Então, tem problemas técnicos para serem resolvidos. Agora, percebeu, mudar a resolução também não é fácil. Eu queria mudar a resolução antes mesmo de estar no Conselho Federal. Quando a gente entra no Conselho Federal, percebe que para mudar a resolução não basta dizer o que eu acho. Eu tenho que chamar a comissão especialista no Brasil, conversar com todas as comissões de avaliação psicológica dos estados, pautar isso para todos os conselhos regionais do país, todo mundo vai opinar. Aí tem os problemas políticos, alguns não gostam dos outros, e as resoluções impactam que não vai ser fácil mudar. Embora eu queira mudar inteiramente a resolução 007. Mas eu acho que não vai ser algo fácil de mudar, mas por uma questão política, não por uma questão técnica. Mas especificamente em relação a isso, eu acho que esse debate continua a partir dessa jornada, que é muito importante. Né? Não confundir processo com instrumento, nem instrumento com técnica, para começar. Então, se eu tenho um teste psicológico, perceba, se eu coloco lá, no meu documento, né? vamos imaginar um laudo, que eu usei determinados procedimentos e determinados instrumentos, eu estou designando que é instrumento aquilo que está padronizado na profissão. Eu estou designando os procedimentos, todos aqueles que não são padronizados. Que são procedimentos de observação, são procedimentos vinculados ao registro da observação, são procedimentos. Todos eles vão se alinhar na inteligibilidade do processo. Então, eu vou, ao longo do meu processo de trabalho, vou construir a minha inteligibilidade no laudo, por exemplo, e fazer a minha redação, observando todos esses procedimentos e instrumentos. Cabe você, como profissional da psicologia, utilizar os recursos que forem necessários. Agora, vamos lá. Qual é o melhor tom da história? Ainda que eu use procedimentos e não necessariamente um teste padronizado, eu poderia observar melhor se esse procedimento já tem registro na literatura científica. Fora do jogo? Tem? Tem. Né? Frases complementares? Tem? Tem. Então, perceba, eu posso usar uma série de recursos de procedimentos de observação que estão na literatura científica já com estudos sobre o seu uso. Então, perceba, nenhuma área jurídica vai contestar o fato de você usar um procedimento, ainda que não seja um teste, perceba, vamos parar, né, com o estigma dos satélites, ainda que não seja um teste, mas se é um procedimento, ele está ancorado em estudos científicos sobre o seu uso, ele passa a ser um procedimento científico stricto sensu. Não lato sensu, mas stricto sensu passa a ser. Então, portanto, é do seu métier, é da sua matéria como psicólogo utilizá-lo, ao seu bem, ao melhor serviço do entendimento do fenômeno psicológico que está sendo investigado. Então, esse debate a gente precisa afinar mais. Eu acho que foi uma boa provocação que vocês fizeram. Não se resolve da noite para o dia, mas indica que a gente precisa avançar na formação continuada em avaliação em psicologia. Vou ampliar o debate. E vou fazer mais uma provocação. Né? Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com dado epidemiológico em avaliação psicológica. Dado epidemiológico. Que não é nem teste, que não é nem técnica, que não é um procedimento de observação, mas é um registro de um dado coletivo, de um agravo coletivo identificado em determinado grupo. É um outro recurso. Então você pode utilizar quantos recursos que forem cabíveis, né, neste caso que eu trabalho com perícia em saúde, e você precisa de incidência epidemiológica para reverberar no nexo,
Então, são elementos importantes para você concluir o seu procedimento de trabalho. E todos são científicos. Ninguém pode dizer que não é científico. Não é advogado, não é juiz fazer isso. A gente tem que, assim, acomodar, vamos dizer assim, as coisas que a gente tem que discutir. Tá? Não quero me alongar, porque eu acho que... Mas eu acho que tem muita coisa para debater. E como a gente tem amanhã, eu vou estar em 2 meses, eu vou querer me posicionar um pouco sobre isso mais detalhadamente. Tá? Então, eu acho que só complementar, assim, eu vejo que o fato da gente ter uma atitude diante do processo de avaliação psicológica é que vai dar a cientificidade do processo. Porque você pode ter um processo utilizado só por teste, que se não tiver não for feita uma leitura correta em relação ao fenômeno psicológico que está se apresentando ali, você também não adianta só você colocou o teste, tudo bem, o teste é aprovado, mas e daí? Né? A leitura que você fez aqui, a relação que você fez se for não adianta. Então, assim, a cientificidade do teu trabalho é que vai dar sustentação para o que você vai escrever lá no aula. Então, eu penso assim, e eu trabalho com meus alunos nesse sentido de que a competência para o uso do instrumento complementar está exatamente em você ter a tua instrução como psicólogo. Isso que dá a tua competência. Então, você deixar de colocar, né, você está utilizando, de qualquer forma você está utilizando. Porque no processo com uma criança, dificilmente você vai usar só teste. Né? Porque para você realmente chegar até ela, você vai precisar de outra estratégia, que não é o teste. Se você pensar na criança. Porque ela, por exemplo, o desenho é uma atividade natural dela, que se você não usar uma avaliação, então se você daí só coloca o teste, porque o teste é o que está aprovado, você também vai estar deixando de colocar lá algo que você usou, mas você se fundamentou para colocar lá. Eu sou muito adepta dos complementares. Boa tarde, meu nome é Milena. Não é bem uma questão que eu tenho, tá? Eu queria fazer mais uma reflexão com relação ao que as professoras colocaram aqui. Eu sou orientadora fiscal aqui do Conselho, né? E eu acho que essa diferenciação que vocês fizeram de que todo psicólogo faz avaliação psicológica, no entanto, nem todo psicólogo está habilitado para fazer uma avaliação psicológica formal, é muito importante, né? Porque aqui a gente verifica assim, né? Por exemplo, um psicólogo clínico. Eu estou acompanhando um paciente que vai para uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? É claro que a opinião desse psicólogo que acompanha essa pessoa é importante, né? No entanto, a gente verifica assim, né? Esse psicólogo, ele não tem conhecimento em cirurgia bariátrica, em algumas questões, né, que são específicas dessa avaliação psicológica. No entanto, ele emite um documento, né? A gente verifica assim, muitas vezes na inocência mesmo, né? Não, eu acho que ele diminuiu a ansiedade, ele faz um acompanhamento psicoterapêutico, não, ele faz, isso é importante. No entanto, essa não é uma avaliação psicológica formal, né? Então, acho que esse evento, né, a jornada de avaliação psicológica, é importante também nessa diferenciação que é muito básica, né? E que muitas vezes os profissionais não têm, né? Tanto de que eu, enquanto psicólogo clínico, ou em qualquer área de atuação que eu esteja, eu vou utilizar a avaliação psicológica, né? No entanto, existem várias formas, tipos, instrumentos para avaliação psicológica, né? Acho que muitas vezes o psicólogo não tem esse entendimento, né? E também não tem, assim, até uma certa humildade, saber que ele não entende da avaliação psicológica e uma avaliação psicológica formal dentro de um determinado contexto. Então, acho que essa fala de vocês deu para diferenciar bastante isso, né? E acho que quem trabalha com avaliação psicológica, que acredito que seja a maioria do público, tem isso muito claro, né? Mas a gente vê que muitos profissionais ainda não têm e aí acabam cometendo muitos erros básicos, né? E que acaba daí gerando processos, enfim, e questões que vão além da ética, né? Que são uma questão mesmo de formação, de diferenciação e dessa formação continuada, né? Que acho que não é só da questão da faculdade, dos sistemas de ensino. Obrigada. Meu nome é Patrícia, estou em Curitiba desde maio, né? E essas questões ligadas à avaliação psicológica, elas transpõem o Estado, né? Eu vim de Santa Catarina há pouco tempo e a gente está sempre lidando com essas questões, né? Uma questão que ela levantou, eu achei interessante, que houve muito tempo que quem atende o seu paciente não poderia ser perito dele mesmo. Né? Então, eu acho que isso ainda está válido. Né?
essas questões. Então, você emitir a questão de uma avaliação psicológica no sentido de uma questão médica, acho que teria que transpor para um colega, né? Eu penso dessa forma, que eu acho que nos protege enquanto realmente essa questão dessa relação paciente. É sobre isso que eu queria minha colocação. Na minha experiência, eu trabalhei no Serviço Escola de Psicologia, numa universidade ali de Jaraguá do Sul, né? Mais conhecida a cidade de Guaramirim, que de repente tem alguns que não conhecem, né? Eu trabalhava no Serviço Escola. E uma das grandes questões assim, que movimentávamos assim, em termos de conversa é sobre as devolutivas, quando vem para nós uma avaliação que tem um tempo realmente para encerrar, né? Você vai ter que emitir ali um relatório, enfim, né? Fazer uma devolutiva formal. E eu assim me coloco assim, quando falo da entrega, né? Que você vai escrever um pouquinho, vou anotar algumas questões, né? Então, quando vem aquelas pessoas com uma avaliação de um colega debaixo do braço, né? E eu te apresento, esse é meu problema, né? Aí tu fica pensando assim, qual a forma de proteção dessas nossas informações? Que a gente faz um vínculo com essa pessoa também, desse respeito, dessa, né? Mas a gente vai ter que emitir ali, né? Como se diz, um diagnóstico, vai ter que emitir uma questão mais formal, né? Numa relação com o paciente, e você tem tempo para isso, você vai evoluindo, né? Você vai fazer traçar o teu percurso de atendimento, mas não tem que fazer aquela devolutiva formal que as pessoas levam por onde vão, né? Com aquela avaliação. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, que me incomoda bastante, né? Essa questão desse material escrito, que a gente tem essa relação estabelecida, que ele sabe que vai ser avaliado, que a gente vai ter que fazer um retorno, né, escrito. Como é que vocês veem essa questão? Só queria dividir com vocês isso, que me movimenta um pouco. Eu vou falar um pouquinho da prática que eu tenho como gestora de um serviço de escola e como supervisora de estágio em avaliação psicológica. Nós temos um procedimento que a gente estabelece um protocolo matriz de cada tipo de avaliação que nós temos lá e a gente é firme naquela questão de que a gente precisa, por exemplo, tantos encontros, a gente precisa dar esse protocolo. Por exemplo, na nossa avaliação para cirurgia bariátrica, nós já tivemos ligação de médicos dizendo assim, olha, vocês precisam fazer isso mais rápido, né? Porque não está dando, a gente quer esse resultado antes. O nosso processo lá, nós temos 8 encontros individuais, mais 4 de grupo, mais 2 do cuidador. Então isso leva uns 3 meses, né? Para que a gente possa realmente, na hora que faça a emissão desse documento, a gente possa ter um parecer em relação àquela situação em que a gente vai responder, né, o apto ou não apto, falando na questão da cirurgia bariátrica, e que a gente vai realmente ter segurança no que nós estamos colocando ali, né? Então, para isso, a gente tem assim, um estudo anterior de saber como nós vamos planejar essa avaliação, principalmente porque nós estamos trabalhando com estagiários, que muitas vezes, embora a gente tenha a possibilidade da sala de espelho, de acompanhar na sala de espelho, que tem muitos casos que a gente faz isso, o estagiário às vezes não consegue trazer até nós, supervisores, realmente a realidade do que está acontecendo lá. Então a gente toma todos esses cuidados. E a gente tem sempre constante contato com o CRP para que a gente possa ter todos os procedimentos legais em termos desses documentos, e até assim a gente ter os procedimentos com, por exemplo, os pais. Quando veio o pedido de uma escola na avaliação psicopedagógica de altas habilidades, veio o pedido da escola, né? Os pais querem que o estagiário vá lá na escola fazer a devolutiva antes de fazer a devolutiva para os pais. A gente não faz a devolutiva na escola sem antes ter feito a devolutiva para os pais e passar o documento. Não sei se é exatamente isso que você está falando. Essa relação com essa pessoa que está sendo avaliada, o posicionamento dessa devolutiva, que é uma emissão que a gente vai fazer sobre ele, né? Como eu disse assim, a gente vai inicialmente fazer uma pesquisa, né? Vai fazer toda essa observação, esse conhecimento desse fenômeno, mas a gente vai ter que emitir alguma coisa que não é só para ele, né? Principalmente para a escola, quando vem no encaminhamento por escola. É nesse sentido assim que eu falo que é um movimento
que a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu não estou falando tanto dos que a gente emitia para fora, que a gente recebia, né, com as mães, já com a questão pronta, e andando, circulava por vários lugares aquela avaliação psicológica. Mas eu vejo que no contrato que se faz de uma avaliação, você tem uma responsabilidade, que é chegar no final e você entregar esse documento com esse perfil. E a partir do momento que você entregou, o que vai ser feito com esse documento depois não é da tua responsabilidade. Inclusive, você coloca, tem né, que você está entregando e que você não se responsabiliza pelo que é feito desse. E realmente você não tem essa responsabilidade desde que você faça um documento que tenha um teor científico fundamentado. Eu acho que assim, se você está inseguro nessa continuidade, é porque talvez se tem que pensar em como está sendo o processo para chegar até esse documento e essa devolutiva. Não sei se eu cheguei a compreender exatamente isso. Assim, eu não queria só desviar e antecipar o assunto de amanhã, que tem a ver com construção de documentos dentro dos contextos, mas só voltar para dizer assim, tem que existir uma preocupação muito grande com tudo que nós produzimos, e a produção escrita é isso também. O que eu posso escrever ali e para quem se destina esse documento? Acho que esse é o ponto. Mas nós vamos ter que nos comprometer e colocar isso no papel, tecnicamente de uma forma correta. Né? Queria só fazer completar uma posição. Quando a gente faz a devolutiva para os pais, depois de um processo psicodiagnóstico com a criança, nós alertamos para o pai, para a mãe, quem está ali na devolutiva, da complexidade daquele resultado e do cuidado que deve ter com aquele documento. Porque aquilo mal lido pode ser mal interpretado e vai levar a criança a um estigma pregresso. E outra, que aquilo é uma situação durante um tempo, que pode melhorar muito, é uma situação que a criança está passando, que ela está vivendo naquele momento. Então, para que não utilize aquele documento, né, fora desse contexto. Então, a gente tenta trazer para os pais a necessidade do sigilo e do bem cuidar daquele documento. A gente toma esse procedimento. Documentando isso com cópia. Quando entrega o documento. Duas observações, eu acho que tem a ver também com a tua intervenção anterior da formalização, né? Da formalidade. Um dos defeitos também da resolução. Nem toda avaliação psicológica resulta em diagnóstico clínico. Aí temos um outro problema, que eu acho que é uma questão de definição também. Aquelas que resultam em diagnóstico, então, portanto, tem queixa clínica, então, portanto, tem possibilidade de diagnóstico, obviamente, toda informação que aí sim é descrita e formalizada tem duas palavrinhas-chave, assim, apenas o que é relevante e necessário, para começar, né? Então, acho que o primeiro cuidado tem a ver com aqueles critérios básicos, critérios éticos, a noção de isenção, responsabilidade, sigilo e confidencialidade. São 4 palavrinhas importantes. Essas 4 palavrinhas são o seguinte: você só induz, né, só cria inteligibilidade no documento aquilo que é relevante e necessário. Então, obviamente, sobre aquilo que é relevante e necessário, a finalidade. Segundo, eu acho que de vez, né, eu acho que em definitivo, nós precisamos começar a realmente raciocinar que o objeto da avaliação psicológica são fenômenos psicológicos que incidem nas pessoas. As pessoas são contextos. Então, eu não estou entregando um documento da pessoa, na verdade, mas que relata aspectos que foram demandados pela pessoa em relação à finalidade específica no qual foi contexto. Né? Então, se a gente começar a pensar um pouco dessa maneira, a gente retira do documento, na verdade, essa constatação de que ele produz estigmatização só porque ele é documento, e só porque tem o nome da pessoa, na verdade. Ocorre nela, como ocorreria um fenômeno médico, um fenômeno biológico, etc. Então, acho que essas considerações nos levam a pensar que aquele objetivo visado que está no quadro, não existe avaliação sem um objetivo específico, né? Então, e quando você documenta isso, você documenta para a finalidade pelo qual, né, aquele instrumento, aquela informação foi devida. E aí, sim, tudo isso tem validade. Né? Qual o prazo de validade de uma avaliação psicológica na cirurgia bariátrica? Até o momento que você faz a cirurgia, que pode ser amanhã. Né? Então, a validade também está inclusa no documento. O que é relevante e necessário? Tem finalidade diagnóstica ou não? É confidencial ou não é confidencial? Confidencial significa que não é somente para uma pessoa. Quem guarda a confidencialidade além
né? É pai, é escola, todo mundo está dentro da confidencialidade. Por quê? Porque na escola tem psicólogo, na escola tem pedagogo, né? E todos estão adstritos às suas responsabilidades legais também. Então está todo mundo no rolo. Né? Então eu acho que se a gente começar a conversar com mais detalhes, eu acho que amanhã vai detalhando por segmento, a gente vai vendo quais as consequências que isso tem no plano formal. Eu acho que é uma preocupação de quem especialmente fiscaliza, né? Tá? Eu pedi para colocar esse slide que a Maria Ângela apresentou no momento dela, até para exemplificar que, como professora de avaliação psicológica, muitas vezes, a Maria Ângela exemplificou, e eu sinto isso na pele com muita frequência. O ex-aluno nos procura e sempre está atrás de um novo método, né? E não entra muito em questão o campo teórico, objeto, objetivo, processo, mas assim, é bem aquilo, qual teste eu posso usar para uma criança de tal idade, para um adulto de tal idade, e às vezes nem fala do contexto. É psicodiagnóstico, é uma avaliação psicológica, é orientação profissional, uma seleção. Então isso é bem preocupante, porque por mais que você, um dia, foi você a professora, fui eu a professora, e esse aluno está falando disso ainda. É disso, só daquela rodinha que ele muitas vezes quer falar. Então isso é preocupante porque parece que as pessoas às vezes não absorvem que esse método, esse instrumento, esse teste, ele tem que ser entendido como dentro de um processo muito mais amplo, que é o que eu faço para melhor conhecer. E o que você já fez para melhor conhecer? Você está me perguntando, então, o que eu sugiro para você poder conhecer melhor esse fenômeno dessa pessoa, nessa idade, nesse contexto, nessa avaliação, com esses objetivos? Era isso que você está me perguntando? Mas nunca é desse jeito a pergunta. Né? Qual é o testezinho legal para adolescente? Né? Então, quem sabe um dia a gente vai conseguir, né? Que as pessoas expandam um pouco essa visão, né? Uma visão mais ampliada sobre o processo. Antes eu tinha muita ansiedade porque a gente trabalhava com avaliação psicológica no 5º período, 6º período, que assim os alunos saíssem já expertos em avaliação psicológica. Né? E isso me deixava muito angustiada porque eu via que a gente não conseguia alcançar exatamente o que a gente pretendia com o objetivo da disciplina. Hoje eu já tenho assim estou mais aliviada em relação a isso, porque eu vejo assim, que embora não se considere a avaliação psicológica uma especialidade do psicólogo, e que a avaliação psicológica, o psicólogo sai da formação, ele pode fazer a avaliação psicológica, eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que ele precisa da educação continuada para que ele possa realmente realizar uma avaliação psicológica. Então, assim, o investimento na especialização hoje de avaliação psicológica precisa ser muito trabalhado e levado a sério, porque é só assim que ele realmente vai conseguir chegar à competência de realizar uma avaliação psicológica. Porque é isso que ele precisa ter, competência. E, infelizmente, ele acontece assim. Ele se forma, vai trabalhar na clínica, que é o desejo, né? Ele trabalhar na clínica, e o que aparece em primeiro lugar? Porque ele disse lá antes, enquanto aluno, que ele nunca ia trabalhar com teste, que ele nunca ia fazer avaliação psicológica. Né? E daí o que aparece? Aparece avaliação psicológica. Né? E ele realmente não está preparado para avaliação psicológica e ele faz avaliação psicológica. E daí começa, como eu digo assim, a representação social da avaliação psicológica na comunidade. Infelizmente ela se dá por vias tortuosas, né? Porque a avaliação de trânsito é uma delas. Né? A quantidade de pessoas que passam por uma avaliação para obtenção da carteira de CNH, e eles têm um processo de avaliação que, na verdade, é um processo que não é um processo de avaliação, né? Do jeito que a gente entende que seria. Não dá para conhecer o sujeito como deveria conhecer. Né? A avaliação psicopedagógica, que é assim, a grande maioria das crianças que vão para a avaliação psicopedagógica, às vezes também é feita de uma forma que é muito em cima da avaliação do teste de inteligência. Então é uma pena que acho que a gente tem que lutar por essa situação da avaliação psicológica, no sentido de realmente ela ser entendida como um processo científico, que como o Roberto diz, a inteligibilidade do fenômeno psicológico. Acho que isso é fundamental, e essa questão do processo de conhecer a avaliação psicológica é que precisa ser internalizado e conhecido pelo psicólogo. É por isso que eu luto. Né? Os meus alunos sabem o quanto eu falo disso. Bom, agradecemos as nossas palestrantes, né, e
a comissão pela organização dessa mesa até o momento. Queria pedir uma salva de palmas. Então, a nossa mesa de agora é a avaliação psicológica em concurso público, do edital ao recurso. A convidada para fazer esta palestra é a psicóloga Adriane Piqueto Machado, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, em 85. Atualmente é diretora da Qualitá Avaliações Psicológicas e Treinamentos Limitada. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia do trânsito, avaliação psicológica no trânsito, trânsito e saúde mental. Ela fez o resumo do currículo, que eu sei que tem muito mais na história aí de 30 anos de profissão. Então, eu chamo a Adriana para começar a sua palestra. Boa tarde. Inicialmente agradecer aí a comissão, a qual eu faço parte, nos últimos meses, voltei ao conselho nos últimos tempos para colaborar, pelo convite / intimação a falar sobre esse tema, que tem sido um pouco objeto das nossas discussões dentro da comissão, né, que é a avaliação psicológica para concurso público. Né. E a intenção da minha fala vai ser de trazer algumas possibilidades de discussão, né, de reflexão, para a gente poder aí, quem sabe, tirar algumas sugestões, alguns encaminhamentos de ações, inclusive junto aí ao Conselho Federal. Eu não trabalho com concurso público, a Célia comentou, eu tenho uma empresa que presta serviços em avaliação psicológica. Já tivemos procuras por várias vezes, até recentemente, porém eu não atuo nessa área, eu prefiro não atuar, depois eu vou comentar um pouquinho mais a respeito disso. E a nossa experiência, basicamente, é na assessoria aos candidatos que não foram aprovados nos concursos públicos. Né? Ao longo de 10 anos, nós atendemos em torno de 150 candidatos, onde nós fomos receber as devolutivas, acompanhando esses candidatos dos concursos e atuando como assistentes técnicos, né? Eu e a Cássia, principalmente, no recurso administrativo, né, dessas pessoas. E é com base nessas informações que a gente colheu aí ao longo desses anos todos que a gente construiu esse material, né, que eu passo a expor agora. Então, assim, existem vários fundamentos legais para a prática do concurso público, né, para os cargos públicos. Então, a própria Constituição Federal tem vários artigos que já organizam essa prática. Né. Existem 2 decretos do governo federal, que é o 6944 e o 7308. E, por parte do Conselho, nós temos a Resolução 1/2002, que ela está em processo de revisão. Até há pouco tempo nós tivemos a oportunidade de discutir dentro da comissão a revisão dessa resolução. De forma geral, né, quais são as características desse trabalho? Primeiro, um dos maiores processos da avaliação psicológica que é feito. Né? Existem processos federais que englobam aí 5.000 candidatos, uma quantidade bastante grande, né? A busca, muitas vezes, é pela estabilidade oferecida pelo emprego público, né? Então, nós sabemos que hoje é toda uma busca por um trabalho público. Muitas vezes, a gente pode questionar o real interesse pela natureza do trabalho desses candidatos, né? Muitas vezes, eles seguem o caminho do pai, do avô, que foi policial militar, ou que foi delegado, e aí buscam continuar essa carreira dentro da família, né? E para outros candidatos, na verdade, isso não importa muito, né? Não importa se ele vai ser agente penitenciário ou se ele vai ser policial rodoviário federal. O importa ele ter um emprego, ter um emprego estável. As etapas, né, eu gostaria só de passar rapidamente, como que normalmente um processo correto de concurso deve acontecer. Né?
Então, tudo parte do edital do concurso, que são as normas, as regras que definem, né, dentro daquela instituição, a entrada dos profissionais. Então, é um documento que vai reger todo o processo seletivo, vai ter todas as informações sobre as vagas, salários, procedimentos para entrada, tipo de prova, tipo de exame, quais são as regras e condições, né, que estão estabelecidas aí nesse edital. Todas as definições sobre a avaliação psicológica também precisam estar constando nesse edital. Né? Isso a gente tem visto que não acontece. Né? Os prazos, resultados, previsão da entrevista evolutiva, recursos e etc., tem que estar inicialmente previsto já no momento da publicação do edital do concurso. E esse edital também tem que ter o perfil profissiográfico delimitado. Então, o que se espera do candidato, que é o pretendente daquele cargo, que tipo de características, que tipo de perfil profissiográfico ele deve ter. O perfil, então, vai indicar as características psicológicas necessárias ao bom desempenho da função, né? E o processo de avaliação ele vai ter que iniciar com a análise do perfil profissiográfico. O perfil oferece subsídios para a escolha das técnicas. Então, com base naquele perfil, eu vou ver quais testes vou utilizar, quais técnicas, como que a gente vai proceder. E essas técnicas têm que possibilitar a mensuração daquelas características. Então, é um processo que exige bastante objetividade. Né? Então, como eu já falei, no momento da publicação do edital, a avaliação já deve estar prevista, assim como todo o detalhamento do processo. E o objetivo da avaliação é identificar as características psicológicas dos candidatos ao cargo e se essas características são compatíveis com aquelas requeridas no perfil. Em resumo, seria esse o objetivo da avaliação dentro de um concurso público. Não só um concurso público, mas uma seleção de pessoal, né? A gente também teria esse objetivo. Então, inicialmente, a partir do perfil, o trabalho do psicólogo, da equipe de psicólogos, ou da instituição que se propõe a fazer aquele trabalho, primeiro, seria identificar as técnicas mais indicadas, especialmente testes. Né? O que hoje está se usando mais são as habilidades cognitivas e personalidade, tradicionalmente são as técnicas que mais se utilizam, né, em concurso público. E a entrevista e outras técnicas, como por exemplo dinâmica de grupo, aquelas ditas técnicas não formais, né, que eu peguei um pouquinho da discussão da mesa anterior, elas têm entendimento da condição de subjetividade. Né? Então não se usa em concurso público, nem entrevista, nem dinâmica de grupo, nem qualquer outro tipo de instrumento que possa ser questionado pela sua subjetividade. E aí, claro que quem faz concurso público fica bastante amarrado, né? Porque nós temos que avaliar o perfil com base somente em testes psicológicos. Né? A gente sabe, pela própria fala da Ângela, pela própria fala da Vera, que isso vem um caminho contrário do entendimento de avaliação psicológica como um processo dinâmico, um processo de conhecer o outro, né? Enquanto que num caso como um concurso a gente tem algumas informações que os testes escolhem para nós. Né? Já existe jurisprudência desfavorável no uso de entrevista, o uso de dinâmicas, mas mesmo assim, às vezes, a gente ainda vê elas sendo utilizadas em concursos. Então, o ponto de partida, né, seria, basicamente, verificar se os construtos medidos pelas técnicas têm uma relação consistente com o perfil e com o desempenho do trabalho. Então, precisa casar essas coisas, né? Então, as técnicas que eu vou usar, elas realmente são relevantes, são preditoras do comportamento do indivíduo no trabalho. Né? Esse perfil está realmente baseado no desempenho do trabalho, e uma elaboração do perfil não é sentar ali em meia dúzia de pessoas e dizer, o cara precisa ser honesto. Né? O cara precisa ser maduro. Isso exige um trabalho de pesquisa, um trabalho de aprofundamento para definir esse perfil antes do mais nada. É um caminho contrário. Primeiro faz as técnicas, escolhe as técnicas, vamos fazer esse. E depois a gente vai buscar uma supervisão para ver quem que a gente passa e quem a gente reprova. Eu tenho essa demanda, ocasional, mas eu tenho. Então, assim, depois vão se estimar os critérios, na verdade. Muitas das vezes. Então, é uma coisa completamente ao contrário do que a gente pensa, né?
Dando prosseguimento, as outras recomendações ou aspectos a serem observados numa avaliação. Utilizar as técnicas com rigor, tanto na aplicação quanto na avaliação e nas conclusões obtidas, obviamente, porque é a carreira da vida do sujeito. Se ele não passar na avaliação psicológica, ele vai mover céus e terra para conseguir ser aprovado. Isso significa ele fazer recurso administrativo, ir para a justiça, entrar com mandado de segurança, processar o psicólogo no conselho, fazer denúncia. Então, a pessoa vai fazer uso de todos os seus direitos para conseguir, né, ser aprovado naquele certame. Temos que redigir o documento final, o laudo, o relatório, no rigor da resolução 7, né, que também está sendo rediscutida dentro do Conselho Federal, na própria comissão, nos regionais, né. Temos que organizar a devolução dos resultados. O candidato tem o direito de receber seus resultados por código de ética, né, isso já está definido já faz muito tempo, né, através de uma entrevista de devolução. Tá? Por quê? Porque a entrevista vai proporcionar ao candidato o conhecimento detalhado dos resultados da avaliação e esclarecer as dúvidas daquele sujeito, né? E é facultado ao candidato ser assessorado por um psicólogo que vai auxiliar na fundamentação do recurso administrativo. Então, o psicólogo não faz recurso administrativo, eu vejo isso um grande equívoco, né? Nós damos elementos técnicos, éticos, a gente fornece através de um parecer crítico à avaliação, dados para que essa pessoa possa, ela mesma, ou juntamente a um advogado, elaborar o seu recurso administrativo e, posteriormente, se for o desejo, entrar com mandado de segurança, o que quer que seja. Né? Então, o nosso papel é de um psicólogo assistente técnico. Né? Frente à justiça seria basicamente esse nosso papel, que é o papel de assessorar esse candidato, né? Não de fazer o recurso por ele, tá? Como a gente tem visto em algumas práticas. Então, nós vamos produzir um parecer a respeito da avaliação analisada, né? Então, nós vamos juntos na evolutiva, colhemos as informações, eu verifico os testes, eles foram adequadamente avaliados, adequadamente aplicados, o que nos é informado a respeito da situação, né? E isso vai subsidiar o nosso parecer e, posteriormente, subsidiar o recurso do candidato. Né? Isso é previsto legalmente pelo decreto 7308. É isso ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Tá? Então, eu brinco bastante assim, com esse tipo de trabalho, porque é um trabalho difícil de ser feito, não pensem que é fácil. Eu brinco que a gente faz atendimentos familiares nessa hora, porque a pessoa passou em tudo. Então, geralmente a avaliação psicológica é a última etapa, ou penúltima etapa. Né? Então, passou em primeiro lugar no teste físico, primeiro lugar na avaliação de conhecimentos gerais, e não passa na avaliação psicológica. Isso se converte em um drama familiar. Então, é a mãe que liga, porque você tem que contar meu filho, que isso é a vida dele, que está em jogo, né? E a gente tem como prática sempre atender o candidato antes, informar qual é o nosso papel, fazer um contrato oficial, né? E fazer todos os esclarecimentos necessários, porque em geral eles são muito desinformados sobre esse processo, né? Eles não entendem como é que funciona a avaliação psicológica, nem mesmo os direitos que eles têm do questionamento dessa avaliação. Então, assim, a gente tem que administrar a ansiedade do candidato, que ele vem cair por terra todo o sonho da vida dele, muitas vezes, a frustração, né? O desejo de assassinar o psicólogo desse material, né? O desejo de brigar na entrevista devolutiva. Então, nesse momento também a gente informa, olha, não adianta, vamos lá colher as informações, você vai perguntar tudo que você tiver dúvida, mas eu vou assessorá-lo, não adianta ficar brigando com o psicólogo, né? Esse tipo de atitude que a gente sabe que acontece também. Muitas vezes o psicólogo, o assessor, briga com o psicólogo avaliador, né? O que também não tem o menor cabimento. Né? São dois profissionais de papéis completamente diferentes. Tá? Uma coisa que a gente percebe também como uma certa problemática é assim, o psicólogo assistente técnico avaliar os candidatos. Então, muitas vezes vem essa demanda, o advogado diz, não, faça uma avaliação lá para você apresentar o contralaudo, né? Que é uma prática
tola, ela não é necessária, ela não tem valor nenhum, mas mesmo assim algumas pessoas insistem em fazer e alguns psicólogos os atendem nessa demanda. Né? E eu acho muito ilógico, porque se na verdade a gente já está questionando, e assim, isso tem sido uma prática, de 150 recursos que a gente atendeu, em todos, com exceção talvez dos processos federais, a gente encontra sérios problemas em termos de avaliação de baixa qualidade. Né? Então, o que nós vamos tentar é argumentar, né, em relação a essa qualidade dessa avaliação, mas não adianta eu avaliar esse sujeito, isso não vai ter importância nenhuma naquele momento. Né? Não é ele chegar lá com um laudo de um outro psicólogo, que por si só já se torna suspeito, porque a pessoa me paga para fazer essa avaliação, né? Que a pessoa vai dizer, ah, não, então eu vou liberar aqui o seu caso. Não, obviamente não é esse o caminho. Tá? O recurso administrativo também tem a previsão legal do decreto, né, de 2010. Os prazos e a forma de interposição acerca do resultado da avaliação psicológica serão definidos no edital, então precisa estar já pré-definido. Né? E essa avaliação dos recursos administrativos, porque depois vai ser analisado e vai ser dito, está ok, está deferido, você pode continuar nesse concurso, ou não, está indeferido, você realmente está fora do concurso. Né? Existe também a previsão legal dessa avaliação e no parágrafo 3 deixa claro que os profissionais que efetuaram avaliações psicológicas no certame não poderão participar do julgamento de recursos, o que é uma prática. Então, assim, a mesma empresa que fez a avaliação avalia os recursos, o que trata de uma coisa completamente equivocada e faz questionar toda a credibilidade do processo. Né? Nos concursos federais, normalmente existe uma banca independente, autônoma, que avalia os recursos e avalia a avaliação. É claro que o indeferimento vai levar para o caminho judicial, a pessoa vai para mandado de segurança, e é importante que ele faça esse processo, que ele tenha a documentação toda. Ele recebe o laudo, tem o parecer do psicólogo, e isso vai alimentar esse processo na esfera judicial. Tá? Então, assim, eu gostaria de vir aqui falar sobre um trabalho bem bacana que a gente está fazendo, oferecendo à sociedade, dentro da avaliação de concursos, mas não é a realidade. Então, o que eu trouxe aqui são as problemáticas que a gente tem visto aí ao longo desses 10 anos e que eu acho que é tremendo assim, a gente fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Primeiro, em relação à problemática da elaboração e planejamento, o que a gente tem normalmente? Não tem perfil profissiográfico no edital. Né? Não existe essa delimitação. Até recentemente fizeram um dado de um concurso para a gente fazer a avaliação psicológica que não diz nada sobre a avaliação psicológica. Então tem que estar previsto no edital todas as regras. Né? O perfil profissiográfico é citado no laudo, não no edital. Então na entrega do laudo, no devolutivo, aparece um perfil lá, que a gente não sabe de onde veio, né? Dizendo que o sujeito tem que ter isso, tem que ter aquilo, características X ou Y, mas que não está previsto no edital, então também não tem validade nenhuma. O perfil profissiográfico único para diferentes cargos. Isso no Paraná tem sido uma frequência. Assim. Usa-se o mesmo edital de 10 anos atrás, que tem 24 características, não me lembro, para vários cargos. É sempre o mesmo perfil. Então, policial militar, polícia científica, já vi esse perfil para agente penitenciário. Então, assim, acho que o pessoal gosta e começa a repetir, né? Também para professores, eu já vi tanto daqui quanto de outras prefeituras o mesmo perfil utilizado. Né? E também, assim, para diferentes cargos. Então, por exemplo, um concurso que teve há uns anos atrás da Polícia Científica, todos os peritos tinham que ter o mesmo perfil. Então, independente da pessoa trabalhar como perito, como artes, ou ser um médico legista, ele tinha exatamente as mesmas características definidas como perfil profissiográfico. Que por si só já mostra que alguma coisa está errada. Né? Bem, características definidas em perfil, quando tem perfil, que são inavaliáveis. Então tem lá honestidade. É uma característica esperada no perfil para vários cargos, claro, a gente acha importante também, né, um policial rodoviário federal ser honesto. Agora, como avaliar a honestidade com testes?
Não existe essa possibilidade ainda científica da psicologia dar conta disso, né? Responsabilidade, fobias, então indicar se a pessoa tem fobias. Plasticidade psíquica, que é um termo que a gente não sabe muito bem o que significa, mas ele consta bastante nos concursos para professores. Que a criança, assim, o professor tem que ter a plasticidade de chegar no nível da criança e sair do nível da criança. Autoconfiança, maturidade, manejo de situações adversas com um grupo de crianças, firmeza, etc. Então são definições que não se referem a construtos psicológicos ou a concepções de processos psicológicos mais inteligíveis, né? Isso tem sido muito comum. As contraindicações, muitas vezes, abordam diagnósticos psicológicos. Então, assim, será contraindicado no concurso fulano o quê? Apresentar, para ser aprovado no caso, ausência de transtornos mentais e comportamentais. Não é uma avaliação diagnóstica. Eu não posso dizer que essa pessoa tem um transtorno a partir de uma avaliação de concurso. É assim, é completamente incoerente, né? É considerado contraindicado todo candidato portador de agravos listado no Código Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10. Então, é uma avaliação de aptidão, né? Não de diagnóstico. Então, está tudo um pouco errado, né? Ausência de critérios claros de aprovação e reprovação. Então, cita-se em laudo critérios novos que não estavam citados no edital, por exemplo. Depois eu vou dar uns exemplos aqui mais práticos. Mudanças de critérios durante as diferentes etapas do concurso. Então, assim, a primeira etapa do concurso, isso teve um concurso recente, as fobias foram medidas com o resultado do teste BFP, somando a vulnerabilidade e a instabilidade emocional. Vulnerabilidade é uma coisa, para o BFP tem uma definição bastante específica, a instabilidade emocional é outra coisa, né? E juntando os dois, a gente não sabe se uma pessoa tem fobia ou não. A pessoa pode ter fobia e pode não ser vulnerável nem estável emocionalmente, né? Então esse é um critério muito obscuro. Ao mesmo tempo, na segunda etapa desse mesmo concurso, foi tirada a instabilidade. Então a fobia foi considerada só com dado da vulnerabilidade. Isso significa que no mesmo concurso houveram 2 critérios de aprovação e reprovação dos candidatos. E várias pessoas foram reprovadas por esse critério. Da avaliação psicológica, o que a gente vê? Entrevista, né? Uso de instrumento subjetivo, que abre uma margem bem grande para questionamentos, né? Dinâmicas de grupo, questionários, muitas vezes nomeado em entrevista ou anamnese, um questionário que é dado para o sujeito responder e que depois, em 5 minutos, se pergunta algumas coisas sobre o que ele respondeu, né? Que é uma prática também que a gente vê em Detran, né? Que isso não é entrevista, né? Isso é alguma outra técnica que não pode ser chamada de entrevista, né? Como as nossas palestrantes anteriores estavam comentando, né? Aplicação errônea. Então, teste palográfico com tempo errado, por exemplo. Então, teve um concurso aqui no Paraná, onde foi aplicado com 3 minutos de treino e 6 minutos de teste. E esse concurso não foi impugnado, infelizmente, porque acredito que nenhum psicólogo assessor de algum candidato fez esse questionamento, né? Isso é uma possibilidade, então existe um erro técnico grave, claro, impugnar essa avaliação, né? Inventários com tempo determinado, então tem 40 minutos para fazer o BFP tem que fazer em 30 minutos, não fez tira-folha, está em branco, está reprovado, né? E, por exemplo, o HTP feito de forma coletiva. Isso eu posso dizer que nos últimos tempos não tem acontecido, mas a gente já viu, né? De fazer a aplicação do HTP coletivo e fazer o inquérito xerocado. Dá para as pessoas responderem, né? Em xerox. Bem, avaliação errônea dos testes psicológicos. Eu lembro que o primeiro candidato que eu resolvi assessorar foi num concurso já antigo de agente penitenciário, onde todos os testes AC estavam avaliados errados. Existe quem trabalha com AC, não sei se conhece, mas você a cada erro você vai descontar um acerto, né? E esse tipo de processo não foi observado na avaliação. E as pessoas foram reprovadas com base nesses resultados.
No BFP, recentemente, a gente teve um processo aqui de concurso onde foi feita a média de fatores. Então, uma prática também bastante nova, né, onde soma-se, por exemplo, resistência à frustração. O dado resistência à frustração foi medida com vulnerabilidade e instabilidade emocional, né, e soma quanto deu cada percentil, divide por 2. Então, em nenhum lugar no manual existe essa previsão. Então, o que acontece é forçar as técnicas para que elas atendam esse perfil. Só que, obviamente, o candidato bem assessorado vai ter um psicólogo que vai reconhecer esse tipo de acerto, né? Palográfico, avaliação por pontuação. Então, por exemplo, irregularidades na inclinação vale 0,1. O norma maior que 3,2, o valor é 0,5. E aí tem um peso cada uma das, que também não tem fundamento, né? O manual não se cita esse tipo de avaliação. Eu estou citando só coisas reais aqui, tá? Coisas que realmente a gente encontrou aí nos concursos. Avaliação por peso. Então, por exemplo, o teste palográfico ele tem peso 7,4 na nossa avaliação. Então, da onde esse número foi localizado, também não sei. A anamnese vale 1,6, o AC meio, o TSP meio e a aptidão tem que ser igual ou maior que 6,5. A soma total dos resultados tem que ser igual ou maior que 6,5. É uma lógica bastante absurda, porque, assim, se o cara fizer só o palográfico, ele passa. Se ele zerar em todos os outros, se ele não entender o teste, ele errar tudo, o TSP ele for completamente desmemoriado, ainda assim, ele vai ser aprovado. A gente ri, mas eu acho muito triste. Eu acho bem complicado. Então, assim, outros critérios, né? Então, por exemplo, o item responsabilidade, avaliado, isso numa avaliação de professor, definindo ali quais são os itens que vão avaliar a responsabilidade dentro do PALO. Então, tamanho de palos decrescentes, margem esquerda aumentada, margem direita precipitada e margem direita crescente ou alargando. Com base nessas informações, eu sei da condição de responsabilidade da pessoa. Um prato cheio para quem está questionando, né, esse tipo de definição. A publicação do edital, né, o que a gente observa também, agora começou a se usar a publicação do resultado da avaliação psicológica como provisório. Resultado provisório da avaliação psicológica. Dependendo do recurso, faz posteriormente um resultado definitivo da avaliação psicológica. O que também nós podemos questionar duramente, né? Se eu avaliei uma pessoa hoje, fiz uma avaliação correta, adequada, com perfil, com técnicas bem feitas, meu resultado não é provisório. O meu resultado tem que chegar a uma delimitação clara sobre a condição daquele sujeito, encaixa no perfil. Né? Então, assim, começam a se criar alternativas, né, para não afirmar tanto assim o resultado, pelo menos é essa leitura que eu faço. Da elaboração do documento, o padrão qual é? Inobservância da resolução 7. O povo não sabe, apesar de ela ter 10 anos de ensino, 11, né? As pessoas não sabem como que se faz o laudo, quais são as partes, o que se determina como necessário e obrigatório, né, dentro de um processo de avaliação. Nomeação do laudo como exame psicopatológico, ele tem todo esse viés de diagnóstico, né, que não se propõe dentro do concurso. Aí a parte do documento é bastante ampla. Nós temos aí, por exemplo, informações estanques não integradas, excesso de adjetivação. Então, um exemplo é uma pessoa que apresenta atitudes defensivas por forte pressão ambiental, dependência, falta de concentração, agitação, apresenta ambivalência, dificuldade no contato com pessoas, tensão, ansiedade e irascibilidade fortemente presentes. Quer dizer, não explica, na verdade, quem é esse sujeito, que se compreendeu dele porque ele estava contraindicado, né, para atuar. Informações irrelevantes. O candidato denota insegurança no caminhar da vida, falta de autonomia e contato e sentimento de castração e menos-valia. Era um engenheiro, e esse engenheiro falava assim para mim: que isso? O que é isso que escreveram sentimentos de castração? Olha, a gente vai fazer a devolução, você
você vai perguntar para a pessoa que escreveu, né? Ela vai te explicar, eu não sei o que está se querendo dizer nisso, né? Até porque, assim, é uma avaliação para fins organizacionais, para trabalho. Qual é a relevância dessa informação, né? E de que forma ela foi obtida. Depois eu verifiquei de que forma foi obtida e realmente não tinha sentido nenhum. Da elaboração do documento, continuando, informações sobre os critérios de avaliação dos testes. Então, por exemplo, em relação ao teste palográfico, constata irregularidades no tamanho, na distância entre as linhas. Apresenta traços sinuosos e qualidade ruim. Isso significa reagir fortemente às emoções, com momentos de euforia e desânimo, com prejuízo na sua capacidade de planejamento. Então, é dada toda a informação de como se avaliou aquele trabalho, né? O que também é completamente descabido. Laudos contendo critérios de avaliação incompreensíveis. Então, a gente já falou a questão da fobia, né? Então, a medida dos resultados do BFP, vulnerabilidade e instabilidade. A autoconfiança, por exemplo, medida com os resultados do teste também BFP, a média da passividade e da competência. É a mesma coisa que a gente pensar numa avaliação médica, assim. Então, a glicemia vai ser medida com a média do colesterol mais a média do triglicerídeo. E aí a gente vai trazer isso para a medida da glicemia. Laudos com texto incoerente. Então, esse é o único laudo, com todas essas informações. Personalidade instável e pouco persistente, firmeza, estabilidade e constância de atitudes. É o mesmo sujeito. Tá? Relacionamento interpessoal equilibrado, falta sociabilidade. Firmeza, pontinhos, falta de firmeza. Esse laudo eu tive que copiá-lo, porque a psicóloga que fez a avaliação não forneceu nem para o candidato, nem para mim, o original do laudo. Então eu tive que, ela permitiu que anotasse, né, e eu anotei esse laudo todo à mão. Laudos assinados por 3, 5, 8 psicólogos. Então, assim, obviamente, pessoas que não participaram do processo, né, então ninguém foi atendido por 8 psicólogos diferentes, né? Mas eu penso que ser uma coisa assim, olha, a gente é uma equipe, então todo mundo vai assinar junto. A publicação da listagem dos candidatos inaptos continua uma prática, apesar da resolução 1/2002 proibir, né, porque você não publiciza, né, os inaptos, só os aptos é que tem que ser informados, né. Decisões justificadas por determinadas características e não tão previstas como contraindicação. Então, recentemente eu atendi uma professora, onde ela foi reprovada porque ela não tinha faceta de empenho no BFP, nos níveis altos, que era exigido pelo psicólogo, porém isso não tinha nenhuma relação com o perfil listado. Então, é uma prática da pouca objetividade, né, que a gente tem percebido. Na devolutiva, aí também acontecem sérias coisas. Não permite a entrada do candidato, né? No momento da devolução, só eu, por exemplo, né? A gente já teve vários casos assim, né? Não entregar o laudo, né? A pessoa se recusar, e alguns processos éticos foram gerados aqui a partir desse tipo de situação, né? Eu até fui testemunha agora de 2 no ano passado. Devolução realizada por profissional que não participaram do processo de avaliação. Então, as pessoas iniciam a devolução dizendo, olha, eu fui contratada só para fazer a entrega do resultado. Então, eu vou ler aqui o laudo, a pessoa lê o laudo, e tudo que você pergunta, o que o candidato pergunta, essa pessoa diz, não sei, eu não participei desse processo. Então, assim, isso também não tem cabimento, porque você não pode fazer devolutiva para o candidato de um processo que você não fez. A gente precisa saber as informações e a gente não tem obtido informações. Lê o laudo junto, né, e diz que isso é uma devolutiva. Não, a gente tem que esclarecer as dúvidas, mostrar os testes, né, eu insisto, eu sempre vejo os testes, eu corrijo os testes, né. E os profissionais que a gente vê são despreparados, não sabem informar os procedimentos básicos do concurso. Então, recentemente tivemos um concurso, no edital estava definido que era a avaliação de porte de arma também, aonde que no questionamento, não sei se teve uma avaliação de porte de arma, né? E que não poderia ter tido porque tem que ser credenciado, né, pela Polícia Federal para poder fazer, né? Então não pode constar no edital. Aí está um erro grave que um advogado vai com certeza conseguir colocar essa pessoa para dentro da instituição.
Da assistência técnica. Então, assim, também criam-se outros problemas para os assistentes técnicos, a demanda para treinar a avaliação. Então, sempre que vai ter um concurso maior, a gente recebe vários telefonemas que eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer, provavelmente vai ser o tal dos risquinhos. Ou eu já vi lá no site do Segredo dos Testes, vocês conhecem esse site? É muito bom, acho que vocês devem dar uma olhada, porque é um site que trata de todos os testes, praticamente, como você deve responder o IFP, como você deve responder o BFP, o que você deve ver no Rocha, no Zulia. E isso está divulgado, eu sei que existem medidas e ações judiciais para tirar isso do ar, mas isso também é bem complicado, porque os sites não são baseados no Brasil. Então, a última vez que eu soube, não sei se estou atualizada, mas a Interpol tinha sido acionada, né? E o candidato disse para nós, olha, eu não li naquele site. As pessoas que olharam, eles passaram todos. E eu fui lá, pura decoração, e olha o que aconteceu comigo. A avaliação que eu já comentei, o contralaudo, né? Os profissionais despreparados, então a pessoa vai lá, recebe a devolução junto com o candidato e me liga. Eu preciso de uma supervisão urgente, porque eu não sei o que fazer agora. Claro que para eu assessorar uma pessoa como essa, eu tenho que conhecer todas as normas, eu tenho que saber do concurso público, eu tenho que saber de avaliação, né? Eu tenho que conhecer os testes. E às vezes os psicólogos vão por amizade, muitas vezes. Meu amigo me pediu, eu fui lá, mas... E depois não sabe dar prosseguimento, né, no trabalho de assessoria. E a questão do mercado, né? Que o que a gente tem visto acontecer nesses momentos de devolutiva é simplesmente assustador. Né? Os psicólogos ficam de plantão na porta, perguntando para os candidatos, quanto você tem? Qual é o valor do recurso? Qual é o valor da assessoria? Quanto que você tem para eu te assessorar? Então, assim, a imagem que fica no trabalho do psicólogo é alguma coisa muito complicada. Né? E a gente tenta administrar isso também nos nossos candidatos. Tem alguns candidatos que eu digo, olha, esqueça essa avaliação. Esqueça, porque eles se grilam. Aquele da castração, por exemplo, ele ficou... Meu Deus, o psicólogo viu alguma coisa que eu não sei. Nós tivemos um caso bem complicado, nós encaminhamos para psicoterapia, porque o menino foi colocado que ele é agressivo no laudo. E ele ficou pensando que talvez a psicóloga tivesse visto alguma coisa que ele não sabia, porque é bem essa visão que as pessoas têm do nosso trabalho, né? E ele quis, posteriormente, fazer uma avaliação psicológica completa para ver as condições dele, e eu encaminhei para a psicoterapia a partir disso. Então, assim, os danos que a gente pode causar para um sujeito a partir de um laudo mal feito, mal redigido, mal baseado. Né? Análise ou resposta aos recursos. Então, depois que o candidato faz o seu recurso, o que acontece? 99% são indeferidos. Apesar de a gente apontar todas essas problemáticas, quem avalia, né, a empresa que fez a avaliação, normalmente. Então, acaba que normalmente é mandado assim para o candidato um modelo de resposta xerocado. Né? Nesse último concurso, por exemplo, foi mandado para o candidato uma resposta padrão, que não tinha nem pontuação, uma coisa corrida, um texto corrido, com respostas a coisas que eu não aleguei no meu parecer. Então, dizendo coisas, explicando coisas que eu não questionei sobre a subjetividade dos testes, não sei o quê, mas nem isso foi questionado. Então, é onde é que fica, né, a questão da idoneidade da avaliação desses processos. Em resumo, estou chegando no final. Que serviço nós estamos oferecendo à sociedade? Né? São cargos muitas vezes perigosos de segurança, onde a pessoa vai trabalhar armado, vai, sei lá, ter atribuições muito complicadas, né? E que tipo de condição de trabalho, de qualidade de trabalho a gente está oferecendo para essas instituições que tem cada vez mais pedido que as pessoas façam avaliação psicológica. Se a gente vê, está sendo um mercado que está sendo ampliado. Né? Eu tenho procuras, às vezes, assim, mergulhador, a gente precisa fazer avaliação, porque agora para fazer curso de mergulhador tem que ter avaliação psicológica. Pastor, eu sempre comento isso com os meus cursos. Precisa ter a avaliação psicológica do pastor para ele se filiar para uma determinada igreja.
Então, assim, uma demanda social grande, e a grande questão é assim, como é que nós estamos atendendo essa demanda, né? Esses milhares de candidatos que fazem avaliação psicológica em concursos públicos. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem causado prejuízo aos candidatos submetidos a avaliações desconectadas dos objetivos, desorganizadas e com pouca qualidade técnica. Isso nada mais é do que violação de direitos, né? Porque o sujeito que tem uma decisão negativa, a gente não permite que ele tenha acesso ao trabalho, né? Sem consistência ou fundamentação. E aí a grande questão, né, a gente fala tanto de direitos humanos, né, e essa área de concursos públicos, como é que estão os direitos dos nossos candidatos. Tá? E claro, né, alguém já falou, a questão da imagem da profissão, né, acho que a Maria já estava comentando, né? Então a representação social da avaliação psicológica e da psicologia como um todo vai ser construída a partir da avaliação de concurso público, que é muita gente, e a avaliação de DETRAN, que todo mundo passa. Né? Então, nessa concepção, muitas vezes até eles querem alegar que eles foram aprovados na avaliação do DETRAN, portanto, eles podem ser delegados, né? E que imagem é essa? Que credibilidade a gente está apresentando para os nossos contratantes? Então, em resumo, assim, eu sempre falo isso para os meus candidatos, olha, você não tem o direito de ser aprovado, mas você tem o direito de ser corretamente e justamente avaliado. E é isso que você deve buscar, né, nos seus recursos e no seu processo jurídico. Algumas sugestões que eu tenho pensado e eu gostaria de partilhar com vocês, já tratei algumas coisas com a COF, assim, informalmente, mas eu penso que a gente precisa fazer um acompanhamento preventivo por parte do Conselho em relação às instituições e aos profissionais, né, que vão atuar. Então vai ter um grande concurso, né, sei lá, a prefeitura aqui vai fazer um grande concurso. Então, acredito que seria bastante interessante a gente poder ir até a instituição, verificar a elaboração desse edital, como que essa avaliação psicológica está sendo pensada, ela está sendo contemplada em todos os seus aspectos, né? E também, claro, orientar os profissionais nesse sentido, né? Fazer uma ênfase na divulgação dos esclarecimentos da avaliação nesse contexto, tanto para os psicólogos quanto para os candidatos, né? Então, os candidatos também têm que saber os direitos que eles têm, né? Elaborar uma norma técnica que contemple os principais aspectos legais, técnicos e éticos relacionados a essa problemática. Então, tem uma norma da cirurgia bariátrica, né, que o Conselho aqui fez. Acredito que é um modelo bem interessante que a gente pode, né, divulgar. E disseminar a ideia de que a avaliação psicológica no concurso é somente a primeira etapa do processo de gestão das condições daquele sujeito, das condições psicológicas dentro da instituição, né? E que devem implementar procedimentos de contínua avaliação e acompanhamento de seus colaboradores. A gente vê assim, a gente avaliou ele no concurso, então está feita, né? Essa pessoa, por exemplo, no policial militar, ele vai ser submetido a um estresse terrível, né? O índice de suicídios de policial militar é altíssimo, né? E aí, que acompanhamento é feito? Eu sei que existem serviços dentro das polícias e tal, mas que é preciso a gente fomentar essa preocupação com a saúde mental, né? Especialmente nesses cargos relativos à segurança, né? A Polícia Civil, por exemplo, não faz avaliação psicológica no processo de admissão no concurso público já há muitos anos. Desde 2003 não se faz avaliação psicológica. Existe um serviço que atende os policiais que necessitam e tal, mas de vez em quando a gente vê o caso do rapaz aqui, que era um policial que matou a namorada ali na rua, na frente, quase da minha casa, à luz do dia, com arma da polícia, né? Então eu acredito que é preciso a gente batalhar um pouco nessa noção assim, da manutenção da saúde mental, né, do acompanhamento da saúde mental desses profissionais. Aos psicólogos eu gostaria de deixar essa sugestão, tanto no papel de organizador, avaliador ou como assistente técnico dos candidatos, verificar a própria competência para executar essa tarefa, né? Acho que esse é um grande ponto de partida, acho que grandes problemas seriam evitados se a gente pensasse duas vezes antes de sair fazendo, né? Será que eu dou conta, né? Será que eu realmente estou preparado para suportar esse processo da forma como ele vai acontecer? Isso está previsto no Código de Ética, né, dever fundamental do psicólogo, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
E também, como sugestão, quem for fazer concurso público, se munir, cumprir todas as normas jurídicas que permitam executar esse processo com competência, qualidade técnica e ética. Afinal de contas, a gente quer acertar, né? A gente pretende acertar. E se a gente não tiver uma qualidade melhor nesse serviço, ele vai acabar. Eu vejo já hoje vários concursos, hoje mesmo recebi o telefonema, eu passei no concurso lá em Mato Grosso para perito, não sei o quê, e pedem para apresentar um laudo da minha condição psicológica. E aí é bastante complicado, porque esses concursos não têm perfil, então você não sabe o que a pessoa vai fazer, também como é que eu vou elaborar uma avaliação psicológica sem ter perfil, né? E a gente acaba fazendo uma avaliação de saúde mental, na verdade. Se a pessoa está em condições adequadas ou não. E até essa pessoa hoje me falou assim, mas tem que ser baratinho. E tem que entregar terça no máximo. Sinto muito, mas eu não posso fazer uma avaliação desse jeito. Então, gente, ficam aí as sugestões, né? Fica aí meu contato. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição aí para qualquer questão. Meu nome é Cíntia. O que eu percebi, vivenciei um concurso público do município. Quem faz o edital normalmente não conhece nada sobre avaliação. Não existe o perfil profissográfico, eles não sabem o que é perfil profissográfico. Eles confundem com descrição de cargo, e é o que eles colocam no edital. Né? Eles comprometem os profissionais, os servidores que estão trabalhando, então eles obrigam, por exemplo, o psicólogo a fazer essa avaliação, mesmo não tendo competência ou se negando, com ameaça de processo administrativo, e mesmo com denúncia no CRP. Quer dizer, de que maneira esse profissional está amparado para se negar a fazer uma coisa que está inadequada. Que eles não entendem o que é esse perfil profissográfico, não entendem esse processo de avaliação psicológica. Né? Então, é uma situação muito difícil para esse profissional e servidor que está nessa instituição. Muito delicada. E que fica sujeito ao processo ético. Exatamente. Porque ele não pode se recusar a fazer aquela atividade para a qual ele não se sente capacitado, ele sabe que não está capacitado, mas eu vou ter que dar conta para atender essa demanda da instituição, né? E aí que eu acho que o Conselho tem que agir. Pois é, sabe? É isso que eu quero na prevenção desse tipo de questão. Aonde que fica a nossa proteção também? De que maneira o CRP, o Conselho Federal, fiscaliza essas prefeituras, Estado, todas essas organizações de concurso público para impedir isso que está acontecendo? Porque mesmo o Conselho sabendo, eles continuam permanecendo lá no edital errado, publicando inaptos online. Quer dizer, são tantos absurdos e que você ainda se prejudica profissionalmente nessa situação. Só para complementar, que é a mesma colocação dela, eu já ouvi colegas dizerem assim, de serem, em caso de prefeitura, dizendo que eles iam ter que fazer a avaliação dos candidatos, né, do concurso da prefeitura, e o profissional colocar para a equipe que ele não está preparado, e ser dito assim, psicólogo da prefeitura não tem que escolher, tem que fazer. Não tem um pode. Além de vocês, vocês têm que fazer o que a gente está falando. Aí a angústia, né, o que fazer, assim, porque a gente se sente, né, não existe nada, parece. Se não fizer, vai ter problema, se fizer, vai ter problema. Né? Então, vocês vão ter que optar por uma das duas possibilidades. Agora sim, a gente está propondo essa discussão, né? Acho que seria bem bacana se vocês pudessem participar, da gente poder realmente levantar possibilidades, né? Conheço o teu trabalho, Cíntia, eu sei que você pode ajudar bastante, né? E a gente poder agir em termos de instituição conselho em relação a essas instituições. Na boa, no esclarecimento, olha, vai fazer concurso, tem lá o concurso agora da URP rolando. Não tem nada previsto de avaliação psicológica, mas daí uma pessoa fazer essa avaliação. E essa pessoa vai contratar vários outros psicólogos que vão fazer, e todos eles vão ficar numa saia justa tremenda. Eu sei que eu fiz supervisão com esse pessoal. E assim, vão ficar numa saia justa tremenda que eles vão se expor terrivelmente. Né? Então eu penso que um caminho que a gente precisa realmente sentar, e isso já estamos discutindo dentro da comissão, né? Da gente realmente achar alternativas para esse tipo de situação que eu acho terrível. A outra questão é assim, você colocou ali que a entrevista, né, a dinâmica de grupo, e a entrevista, a observação, ela é muito subjetiva, ela não é considerada
no concurso público. Mas daí não perde essa questão de avaliação psicológica como um processo e fica somente uma aplicação de testes? Sim, claro, claro. Que daí assim, que conhecimento eu tenho de uma pessoa a partir somente de aplicar testes? Né? Eu aplico o teste aqui em vocês, e aí eu faço um laudo e eu sei de vocês, sei como vocês se comportam, sei como é que vocês vão agir numa situação de emergência, se vocês são honestos, né? Eu considero, nesse momento, a minha opinião sobre esse tipo de avaliação é inviável. Ele é impossível de ser feito. Cá entre nós, né? Assim, na minha visão hoje da ciência psicológica, da área da avaliação psicológica, eu penso que é impossível a gente delimitar um perfil dessa forma tão confusa. Né? Eles ainda vão preparados com o teste, né? Que eles viram nos segredos dos testes. Por todas essas integridades que a gente comentou, e muitas vezes assim, pelos próprios profissionais não terem um preparo suficiente para lidar com todas essas incoerências. É um trabalho frustrante e parece que inútil nessa situação. Mas é um grande ponto de partida para a gente construir uma nova prática. Né? Eu acho que tem muita gente preocupada com isso, né? Além de nós aqui, que estamos aqui. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir fazer uma boa revertida nesse processo. Até porque, assim, sem dúvida nenhuma, a condição psicológica, para algumas funções, ela é extremamente importante. Né? Não dá para pensar, por exemplo, num professor que tenha um comprometimento psicológico. Isso vai causar danos na atuação profissional, né, nas pessoas ali com quem ele vai lidar. Mas nós precisamos regular melhor esse alvo. Como detectar essas pessoas? Que é o grande problema em qualquer contexto de avaliação, gente. Na verdade, a gente está falando de concurso público, mas assim, porte de arma, por exemplo. Quais são os critérios para aprovar alguém e reprovar alguém? Qual é o bom portador de arma? Que características a pessoa que porta arma tem que ter para ser um bom portador de arma? O melhor uso da arma é não usar. Não é? A não ser que seja em defesa da própria vida, etc, etc. Qual é o perfil do povo da cirurgia bariátrica? Bom motorista. Que características... Bom motorista é tradição já, né? Já fazem mais de 30 anos que a gente discute isso. Então, assim, não é só o concurso público, né? Eu acho que a gente precisa mergulhar as nossas avaliações um pouco mais numa condição de cientificidade, né? Para oferecer trabalhos melhores para a sociedade. Denise, eu só queria colocar, acho que compartilho dessas preocupações. Enquanto COF, a gente discute muito, inclusive ações que são possíveis, aquilo que a gente pode fazer enquanto conselho. Tem muitas coisas que a gente avalia que podem ser feitas, com certeza, mas muitas às vezes a gente também fica limitado. Mas queria reforçar assim, o quanto é importante que os profissionais procurem o conselho antes de se envolverem num concurso, né? Porque muitas vezes o que a gente observa assim, o profissional procura o conselho depois que já aconteceu. Depois que ele já organizou um concurso, depois que os problemas já começaram a aparecer, na hora que ele vai dar uma devolutiva e daí ele não sabe como fazer. E é muito complicado, porque por mais que a gente oriente dentro das possibilidades, muitas vezes esse profissional já falhou eticamente. Então, deixar essa orientação, reforçar a importância de a gente buscar o conselho sim, sempre que possível, dentro das suas limitações. Muitas vezes nós também ficamos limitados, fazemos ações que nós consideramos, né, de orientação, ações que são possíveis e muitas vezes também somos ignorados e daí temos que recorrer à nossa assessoria jurídica, enfim, não é simples, né? Mas acho que se quanto antes o Conselho estiver ciente dessas situações e tentar fazer uma intervenção prévia, com certeza pode ser bem mais efetivo. Também uma questão que existem legislações incoerentes. Então, por exemplo, eu tenho essa portaria que eu nomeei ali, que permite ao candidato levar os testes. Não levar, fazer xerox de todo o material que foi feito a respeito dele durante aquele processo. Né? E nós sabemos que a guarda do material é do psicólogo. Né? Isso está definido e ninguém é louco de ficar dando teste por aí. Mas essa normativa é federal, né? É uma norma que ultrapassa as definições da profissão ou não, né? Como nós agimos nesse tipo de situação? O cara diz para a pessoa, eu quero levar xerox, quero agora, né?
gravam devolução, isso eu já presenciei até. A pessoa ir lá, escondidinho, com o celular e gravar, né, a devolução da pessoa, que o candidato, que o psicólogo está fazendo, né? Então, criam-se situações extremamente delicadas de exposição para quem está fazendo essa devolutiva também, né? Então, é todo um nó aí que eu acho que a gente tem que tentar ir desatando fio por fio. Bom, Roberto, né? Queria parabenizar a tua apresentação, foi muito boa, né? Todo mundo gostou, né? Eu tenho algumas preocupações, acho que o debate é super importante, acho que precisamos tomar algumas decisões nacionais sobre isso, mas eu acho que são vários aspectos. Acho que o primeiro aspecto é político. 6 mil municípios do país, né? Como é que você antecipa? Em algum momento alguém quer fazer um concurso por alguma razão, pega qualquer um que está aí, elabora o edital, chama os técnicos, nem sempre são psicólogos, inclusive, né? Cola, copia, né? O perfil de um para o outro, né? E vai fazendo concurso. É difícil, embora é necessário fazer as ações preventivas, eu acho que é uma preocupação dos conselhos hoje, beleza. Eu acho que o segundo aspecto tem a ver com a nossa formação também, tá? A avaliação com demanda obrigatória, que a gente chama de demanda obrigatória, né, que é aquela trânsito, concurso público, você não opta, né? A avaliação com demanda obrigatória, ela não pode ter fim de diagnóstico, ponto. Não pode, nem teoricamente, nem tecnicamente. Aí tem a questão da formação do psicólogo. Né? A demanda obrigatória, se ela é coercitiva, você não pode desenvolver a demanda, a instrução da demanda clínica. Então não tem fim de diagnóstico, acabou. Segundo, então, portanto, se não há avaliação fim de diagnóstico, ela só pode ser uma avaliação com base em procedimento de exame. É o que se faz. A discussão de ser subjetivo ou objetivo, outro dia eu estava no avião, de desembargadora do meu lado. E ela estava lendo o material e falou: Roberto, o que tu acha disso? O TRT estava decidindo se abole de vez, né? Teste psicológico na avaliação de magistrados por causa do critério subjetivo. Eu falei: olha, doutor, sinto muito, mas assim, juiz decide com base em subjetividade. Então, esse critério não é bom. Acho que a gente pode melhorar essa redação, isso na perna ou no avião, tá? A desembargadora indo para a reunião para decidir se faz avaliação psicológica magistrado ou não. Isso no avião, na perna, assim, ó. Como é que melhora essa redação? Então, assim, tem hora que assim, o nosso comportamento político tem a ver com o nosso comportamento cidadão como psicólogo. A gente não pode entrar em qualquer barca furada. A gente não pode por aí aceitando qualquer coisa, porque tem a ver com a nossa formação. A gente tem que ter uma ideia maior da nossa responsabilidade civil. Tem coisas que não dá para fazer, tem coisas que você tem que parar para pensar, tem coisas que você tem que consultar alguém mais velho, alguém com mais experiência, por exemplo, o pessoal da qualidade. Naquela área que você tem alguma dúvida, porque o mercado consome psicologia já bastante e percebe, se vocês já notaram, as pessoas, ninguém quer perder, né? Então todo mundo vai entrar em recurso, mesmo que não tenha razão. Então percebe, não é só uma questão dos problemas do psicólogo, nós temos um mercado que consome psicologia, como consome avaliação médica, consome, e quem consome não quer perder. Então o recurso vai aparecer, mesmo que tenha sido o melhor dos mundos em termos de avaliação. Então a gente tem que estar olhando os vários pontos do processo. Então se a gente faz avaliação psicológica, eu chamo tecnicamente de avaliação psicológica lato sensu, que é aquela baseada em procedimento. Esse tipo de avaliação, ele só verifica desempenho. E se ele só verifica desempenho, ele tem que estar associado, ele tem que ter um nexo com o critério, que é o perfil. Se não tem, percebe, é uma questão de formação nossa. Se a avaliação é para verificação de desempenho, tem que ter um critério. Se não tem critério, não tem desempenho. Se não tem desempenho, não tem avaliação. Então tem uma coisa técnica para verificar. Agora eu acho que a gente teria que tomar também uma decisão quase que inovadora, de certa maneira, que assim, eu, Roberto, entendo que a avaliação por demanda obrigatória e coercitiva poderia ser obrigatória, mas não pode ser eliminatória. Por uma razão simples. Os fenômenos psicológicos se comportam como um contínuo. Se eu tenho uma relação de desempenho, perfil, o que eu vou ter na saída do processo desse exame? Eu vou ter o seguinte: o que é indispensável, o que é necessário e o que é restritivo. Eu não tenho apto não apto. Perceberam? Você tem que entender como um contínuo o desempenho. Se a gente não entender como contínuo, a gente vai estar associando a noção de aptidão com a noção de prontidão lá da pedagogia. Se a criança está pronta para alfabetizar ou não está. Mas em psicologia a gente não trabalha assim, a gente trabalha num contínuo. Então, eu diria que para a gente assumir uma posição política hoje na área de concursos públicos, assim como no trânsito,
e eu defendo isso publicamente, obrigatório pode ser, até porque a Constituição Federal diz que é obrigatório, mas não precisa ser eliminatório. E vou dizer como isso pode acontecer na prática. O sujeito faz concurso público, faz avaliação médica, psicológica, exame físico, teste prático, prova escrita, ok, né? Cada um desses ele tem score, tem formas avaliativas, beleza? Se você faz tudo isso obrigatório, mas classifica isso, você torna... Então, o que é um critério indispensável? Que ele faça isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. O que é necessário? Pelo menos isso. O que é restritivo? Olha, se 2/3 desses procedimentos ele não saiu bem, e é incluso a avaliação psicológica, tudo bem, restringe. Restringe, mas não significa que ele é eliminado. Essa noção de aptidão. Eu acho que tem jeitos metodológicos para a gente melhorar, só que a gente teria que debater melhor isso nacionalmente. Né? Eu acho que a Adriane tem uma experiência boa nisso. Eu acho que a discussão do psicólogo participar como aquele que ajuda no recurso também é complicado, porque acho que tem problemas éticos também aí. Se você está atirando também na própria psicologia, a gente também tem que avaliar isso, então acho que a gente tem que olhar os vários pontos com calma, assim, fazer uma leitura técnica, política, né? E tomar algumas decisões olhando para o marco legal, olhando para as nossas responsabilidades civis e sociais sobre esse aspecto, especialmente quando diz a formação. Por que os psicólogos continuam aceitando participar de concurso público em que não há perfil profissiográfico, demanda obrigatória, se ele não sabe se ele está fazendo avaliação e se ele está atribuindo diagnóstico que não tem diagnóstico. Então, assim, tem um problema de formação aí também, né? Então, está entrando numa barca furada gratuita, vai sofrer as consequências disso. Tá? Bom, nós precisamos encerrar esse momento, me desculpa, mas a gente tem que iniciar uma nova mesa. Eu queria pedir um aplauso para a palestrante.